O Flamengo fez o resultado. Daqui a pouco a gente vai falar dos lances polêmicos ou do lance polêmico do Clássico. Para você, Capita, merecida a classificação? Boa noite. Boa noite, Plirra. Boa noite a você, boa noite a todos. Plirra, o Flamengo fez o planejamento perfeito, né? Porque ele enganou todo mundo, assim. Todo mundo imaginou. Fácil falar agora. Todo mundo imaginou que o Flamengo talvez poderia jogar esse quadrangular da morte do rebaixamento. E aí, hoje, o Flamengo classificado para a semifinal, enfrenta, teoricamente, o adversário mais fraco, né? O jogo é decidido em campo, mas, enfim, tem essa questão do favoritismo do Flamengo contra o Madureira. E com relação ao jogo, Plea, como você falou, né? Enfim, Rio de Janeiro muito quente. É isso, saidinha que a gente vai falar um pouco sobre, né? A saída e o lance também ali com o Vitão, com relação à possível falta. Eu achei que o Flamengo jogou bem o primeiro tempo, o Flamengo marcou sob pressão, o Flamengo parece que respeitou mais as ideias do Felipe Luiz, as características dos jogadores. No segundo tempo, o Botafogo se organizou um pouco mais, o Flamengo abaixou um pouco mais as linhas também, e aí possibilitou ao jogo ter um pouco mais de equilíbrio. Na minha opinião, o Flamengo foi melhor no primeiro tempo. O Botafogo, no segundo tempo, dominou por um período maior, né? Até o Montour sair. É isso, exatamente. Tem com relação a essa substituição também. E depois o Flamengo consegue o gol aí, que a gente vai falar também sobre. Mais um gol do Pulgar. Uma possível, né, falha do Neto também com relação à jogada. Mas, na minha opinião, a classificação merecida pelo que foi o jogo. Na minha opinião, o Flamengo foi melhor durante uma maior parte do tempo. E o Flamengo agora vem muito forte também contra o Madureira e possível postulante aí a mais uma decisão do Campeonato Carioca. Vamos dar uma individualizada nas análises. Fábio Santos. Lucas Paquetá fez ontem o melhor jogo neste retorno ao Flamengo. É claro, um recorte ainda muito restrito, mas dá para dizer que foi o melhor? Ô, Plirra, eu acho que tem que... Primeiro, boa noite, né, meus amigos, pessoal de casa. Plirra, eu acho que tem que tomar cuidado com isso. Tem que ter uma readaptação, é natural isso. A gente sabe que o Paquetá é um baita jogador, joga em várias funções, ajuda muito o elenco e vai ser titular dessa equipe. Óbvio que o gol potencializa a atuação dele, né? Ele fez uma atuação, para mim, ok, uma atuação nada de extraordinária, mas é um jogador diferente, que tem o refino, ele sabe se posicionar, ele tem um impacto forte, né, na equipe, e o gol, obviamente, ajuda muito a atuação dele. Mas é natural, acho que é um processo natural que ele vai melhorando jogo a jogo, não estou nem falando fisicamente, né, mas uma questão de readaptar uma equipe que já estava montada, é tentar entender aonde ele vai se adaptar, qual é a posição que ele vai se sentir mais à vontade, aonde o Felipe vai conseguir extrair o melhor do Paquetá, né? Mas que ele vai ser titular dessa equipe, eu não tenho dúvidas. E o que chama atenção, Play, com relação ao Paquetá, até a gente conversou um pouquinho no grupo ontem sobre isso, que ele fala que jogou numa função que ele se sente um pouco mais confortável do que até pelo lado direito, mas que ele atuou em várias funções, né, Play? Ele começa como um segundo homem de meio campo. Termina de centroavante. Passa um pouquinho também como meio armador e termina o jogo como centroavante do time, né? Então é isso. O Paquetá, desde a sua chegada, ele são poucos jogos. Ele gosta mais da segunda função. É isso. Ele jogou pelo lado direito, jogou como segundo homem, jogou um pouquinho de tempo ali como camisa 10, ali entre aspas, e terminou o jogo ontem como camisa 9. E o Felipe falou que gosta dele mais perto da área, mesmo ele tendo jogado de segundo volante. Eu também tenho essa opinião, Plirra. Eu prefiro o Paquetá mais perto do gol. Terceiro homem no meio campo. De repente, o terceiro homem de meio campo, mas aí você vai mudar o esquema do que o Flamengo vem jogando, exatamente. né? Esse é o grande desafio do Felipe, achar, né, uma nova montagem. Terceiro homem do meio campo equipe. Vai sacar o Pulgar, vai sacar o Jorginho, vai sacar o Arrasca. Como segundo homem, eu não vejo ele jogando nessa equipe. Que missão difícil. Você acha tão difícil, Luiz? Mas tem muitos jogadores bons, né? Pra pouco... Não, mas tem os imprescindíveis, não tem? Tem. Então, esses O Gar três, é um, mais o Paquetá, são Jorginho imprescindíveis. E Paquetá. E o Arrascaeta. Então, esses quatro, o resto você compõe. Mexer no sistema. Não, e segundo homem tem De La Cruz, tem Saúl, tem o Everton, tem uma série de jogadores que conseguem fazer essa função também. Né? Para você jogar com os quatro no meio, teria que jogar com 2 atacantes. Aí já mexe um pouquinho do sistema que o Flamengo está mais acostumado. Cebola e Pedro, pô, não tá bom? Então é isso, Bruno mas é Henrique, diferente, Pedro. assim, é um sistema diferente. Arrasca e Pedro. Não, mas já tô colocando o Arrascaeta ali como o quarto jogador em meio campo. Você vê o Flamengo ontem jogou com 4 atacantes, né? Jogou com o Carrascal. Porque aí entra naquela dificuldade que teve no jogo contra o Corinthians. Você não tem nenhum jogador de velocidade, né? Não tem nenhum cara que dribla. Nem se tiver o Cebolinha? Então, de repente, Cebolinha como um segundo atacante. Pode ser. Cebolinha e Pedro. Eu não abriria a mão desse jogador, de um jogador de velocidade
É que o Arrasca Na na frente. temporada passada jogando ali pertinho do gol Essa é a grande questão. Você mexer no Arrasca também é complicado, onde já te entregou muito resultado, né? Arrasca e Pedro na frente vai muito bem. Aí É um que desafio tá, bom né? pro Felipe, cara. É um desafio bom aí. Jogo com 4 homens de frente. É um jogo com o Carrascal pela direita, Plata, Bruno Henrique e o Samuel Lino pela esquerda. E o Samuel Lino? E o Paquetá ainda E chegou. o Samuel Lino, gente? Samuel Lino. Hein? Custou mais de 22 milhões de euros. Começou ali a primeira impressão, cartão de visita, visitas positivo, mas depois foi ladeira abaixo. Até fez no final do ano, até se reencontrou um pouquinho, mas nada excepcional. E, por exemplo, ontem, muito mal. E eu vi já de alguns torcedores rubro-negros que a esperança de que ele se recupere vai se distanciando, vai ficando cada vez mais longe. Você acha que ele consegue jogar bola no Flamengo, Luizão? Ah, eu acredito que sim, porque potencial ele tem, né? Talvez seja uma fase, assim como foi interessante também a maneira que o Felipe defendeu Royal. o Royal, né? Talvez dando essa moral pro Lino também possa voltar. Ontem na coletiva ele falou do Royal, né? É um cara que se mata nos treinos, ele tinha gostado do Royal defensivamente no jogo, mas a torcida já pega no pé demais. Eu acho que é hora dele mostrar essa confiança no Lino, afastar um pouquinho, né? Não colocar ele tanto de titular, até abaixar a poeira, retomar a confiança. Porque é um jogador de qualidade, né? A qualidade a gente não discute. Talvez passando uma fase má. Não tá irreconhecível, né, Luiz? É verdade. Boa noite, meus nobres. Realmente é complicado quando você tem muitos jogadores de qualidade no elenco, né? Você vai perdendo espaço até que você não consegue mais oportunidade. Porque são muitos jogadores de qualidade e ele Tá pra trás na fila. vai ficando para trás. E aí você perde a confiança e aparece a oportunidade e você não está preparado para desempenhar o melhor. Então, Ô, Luiz, e principalmente os jogadores de ataque, né? Se você não rende, principalmente no primeiro tempo, você já sabe que com 5, 10, o cara já tá mexendo e fala, puta, vou sair de novo. Torcida Não consigo pegando fazer no gol. pé, nossa, é complicado. Um elenco recheado com isso, você sabe que você tem pouco tempo para render. Você sabe que se você não entregar, principalmente no primeiro tempo, você começou como titular, você vai acabar sendo substituído. E juntou tudo isso, né, esse momento do Lino, junto com a melhora de rendimento do Cebolinha, que desde o final do ano passado já vem numa evolução muito grande e, querendo ou não, acaba jogando mais pressão ainda no Lino. Talvez a insistência, Plirra, nesse momento de Flamengo, faça mal para o jogador, sabe? Eu acho assim, por exemplo, o Flamengo tem um elenco que você tem que colocar os melhores naquele momento. O Flamengo foi montado para isso. Porque em algum momento vai ter uma baixa de rendimento e você mexe naquela função. Eu acho que você manter um jogador, tentar recuperar o jogador dentro do campo, cria um desgaste com o torcedor muito grande. Sabe, o torcedor olha e fala assim, bom, o Cebolinha... Não é um problema? O Flamengo ele foi montado para isso. Ele tem um time que a gente fala, né, sobre. Tem cada jogador, 2 jogadores quase por função. Joga quem tá melhor, sabe? Então, se o Cebolinha, é o momento do Cebolinha jogar e o Lino tá mal, é minha opinião. Eu acho que essa insistência cria um desgaste com o torcedor. O torcedor olha e fala, pô, o Lino não tá entregando, o Cebolinha tá melhor, deixa o Cebolinha jogar. Pode ser que isso aconteça, porque é um campeonato carioca, o time ainda está em formatação, então é lógico que quando a gente vê o Flamengo disputando jogos maiores, a tendência é que os melhores estejam em campo. Mas eu acho que, como o Luizão falou, é até melhor pro Lino, sabe? Tira um pouco o peso, deixa treinar, coloca dentro dos jogos, vai retomando uma confiança e vai mostrando pro grupo e pro torcedor que vai jogar o melhor. O Luiz Araújo, por exemplo, perdeu espaço pra caramba, ele vivia uma fase ruim. É isso, tá uma fase ruim, o elenco é capacitado, na fase ruim você sai e a gente coloca um que tá melhor. Os treinamentos vão recuperando a confiança e no momento correto eu te coloco de novo. Eu acho que ficar insistindo com o Royal nesse momento, ficar insistindo com o Lino, eu acho que é um desgaste grande, porque quando o torcedor, eu conheço um pouquinho, né? Quando o torcedor do Flamengo começa a pegar no pé e cria uma birra, aconteceu com o Alan, por exemplo, o cara pode jogar bem, o torcedor vai continuar pegando no pé. É hora de dar uma entendida Você nesse lembra de alguém movimento. que tenha conseguido reconquistar o torcedor do Flamengo? Plirra, Você eu vou te vivenciou? falar que não é fácil. Eu tenho um que eu reconheço que conseguiu isso muito bem, o Léo Pereira, agora recente. Verdade. O Léo Pereira é um cara que o torcedor odiava, não confiava, enfim, era um cara que o torcedor queria De fora. certa forma, o Rodinei também, né? O Rodinei também. Mas o Rodinei conquista também o carisma, a maneira, então acaba conquistando o torcedor. Eu acho que o Léo ficou muito claro isso. Um cara que
poderia ter sido colocado para fora, ele mesmo brigou queriam para matar. ficar. Exatamente. É isso. Eu acho que é um exemplo também. E o Léo perdeu espaço, depois ele voltou, teve uma retomada e hoje é titular absoluto. Eu acho que é a hora do Lino, por exemplo, porque o Royal, em alguns momentos, não tem, o Varela tem algum problema, ele é o reserva. Mas eu acho que pela beirada ofensiva ali, você consegue dar uma poupada no Lino até desse desgaste e vir com outros jogadores até que ele recupere novamente o que o torcedor espera que ele consiga entregar. Tudo bem, você tenta recuperar o jogador, mas o problema é que se o da posição estiver bem, dificilmente vai também, né, voltar a ser titular. Mas a disputa é essa, né? É meio complicada a situação. No Flamengo é assim mesmo. E às vezes, numa queda de rendimento, no caso do Lino, a gente nunca sabe se é só dentro do campo também, né? A gente, às vezes, avalia o jogador, a queda de rendimento, só dentro de campo, mas talvez possa estar acontecendo outras coisas mais, né? Talvez de cabeça, a gente nunca sabe. Então, acho que o Flamengo deve ter um departamento também para... Eu falo pelo Benfica, né? Quando a gente percebia que o jogador caía de rendimento e a gente percebia se era só o rendimento de campo, se não estava saindo no campo, mas depois a gente entendia que tinha outras coisas por trás Isso é que importante fazia pra com caramba. que ele não tivesse leve para jogar. É curioso que ele começa de forma avassaladora, super bem. Primeiro jogo ele tinha acabado de chegar no Brasil, né? 2, 3 dias de Brasil, ele entra num jogo, faz um salseiro danado, depois no jogo seguinte também chega a ser convocado para a seleção brasileira. Já com o Ancelotti, né? Sim. Já era o Carlo Ancelotti, né? E depois não conseguiu se reencontrar. Teve até alguns brilharecos, mas não conseguiu se reencontrar.